Alguma vez parou para pensar? Por que é que tarefas que antes fazia sem esforço, como carregar os sacos das compras ou subir um lanço de escadas, agora parecem uma montanha a escalar? Ou talvez tenha notado que se desequilibra com mais facilidade, ou que simplesmente se sente menos forte do que há uns anos. Não está a imaginar coisas. Esta é a dura realidade da perda muscular relacionada com a idade, um ladrão silencioso que nos rouba a força, a independência e a confiança à medida que envelhecemos. Muitos de nós aceitamos isto como uma parte inevitável do envelhecimento, um destino ao qual temos de nos resignar. Mas, e se eu lhe dissesse que não tem de ser assim? E se houvesse uma forma simples, deliciosa e incrivelmente poderosa de não só travar este processo, mas até de o reverter? Existe um alimento, humilde e acessível, que a ciência moderna considera uma verdadeira ferramenta para reconstruir a força perdida. Neste vídeo, vamos desvendar o segredo deste alimento poderoso e como pode usá-lo para recuperar a sua vitalidade. Vamos também explorar outros hábitos simples que, em conjunto, formam uma fortaleza contra a fraqueza. Fique até ao fim, porque o que vai descobrir hoje pode verdadeiramente transformar a sua qualidade de vida nos próximos anos. Vamos então mergulhar neste segredo tão bem guardado, mas que na verdade está à vista de todos, provavelmente até no seu frigorífico neste preciso momento. O alimento poderoso de que falo, o verdadeiro herói na luta contra a perda muscular, é o ovo. Sim, o simples e humilde ovo. Sei o que alguns de vocês podem estar a pensar. Ovos? Com toda a polêmica sobre o colesterol? Durante anos, o ovo foi injustamente visto como um vilão para a saúde do coração, mas a ciência mais recente veio limpar o seu nome e colocá-lo no pódio dos superalimentos, especialmente para quem tem mais de 60 anos. Deixe-me explicar por que de uma forma muito simples. Imagine que os seus músculos são uma parede de tijolos. Com o passar dos anos, alguns desses tijolos começam a cair ou a ficar gastos. Para reconstruir essa parede e torná-la forte outra vez, precisa de novos tijolos da melhor qualidade. Esses tijolos são as proteínas. Mas não serve qualquer tipo de proteína. Precisamos de proteínas completas, que contêm todos os blocos de construção essenciais, chamados aminoácidos, na proporção certa. E o ovo é a fonte de proteína perfeita. É considerado o padrão de ouro com o qual todas as outras proteínas são comparadas. Contém todos os 9 aminoácidos essenciais, incluindo um que é o verdadeiro mestre de obras para os nossos músculos, a leucina. Pense na leucina como o capataz que chega à obra e diz aos trabalhadores os outros aminoácidos, para começarem a construir e a reparar a parede muscular. Sem leucina suficiente, os outros tijolos ficam apenas amontoados, sem saber o que fazer. Depois dos 60, o nosso corpo torna-se um pouco mais resistente a este sinal de construção. Precisamos de um pouco mais de leucina em cada refeição para dar o arranque ao motor da reparação muscular. E os ovos são uma fonte fantástica e barata deste aminoácido crucial. Mas os benefícios não ficam por aqui. Os ovos são uma verdadeira mina de nutrientes vitais. São ricos em vitamina D, que muitos de nós temos em falta e que é essencial não só para a saúde dos ossos, mas também para a função muscular. Sem vitamina D suficiente, os nossos músculos simplesmente não funcionam como deveriam. Contém também vitaminas do complexo B, como a B12, que é fundamental para a energia e para a saúde dos nervos que controlam os músculos. E ainda a colina, um nutriente importantíssimo para a saúde do cérebro e para a memória, ajudando a manter a mente tão afiada quanto o corpo. Agora vamos falar do elefante na sala, o colesterol. Décadas de investigação mostraram que, para a maioria das pessoas, o colesterol que comemos nos alimentos tem um impacto muito pequeno no colesterol do nosso sangue. O nosso fígado é que produz a maior parte do colesterol, e quando comemos mais colesterol, ele simplesmente produz menos. Os verdadeiros culpados dos problemas de coração são as gorduras saturadas e trans, o açúcar em excesso e um estilo de vida sedentário. Portanto, desfrutar de 1 ou 2 ovos por dia é perfeitamente seguro
e imensamente benéfico para a grande maioria das pessoas. Se tiver dúvidas, claro, fale sempre com o seu médico, mas a visão geral da comunidade científica mudou drasticamente. Então, como podemos incorporar este superalimento na nossa rotina? A beleza do ovo está na sua versatilidade. Não precisa de receitas complicadas. Um ovo cozido ao pequeno almoço ou como um lanche à meio da tarde é uma forma fantástica de obter proteína de alta qualidade que o vai manter saciado e com energia. Ovos mexidos com um fio de azeite e talvez alguns espinafres ou cogumelos são um pequeno almoço ou um jantar leve e nutritivo. Um ovo escalfado em cima de uma sopa de legumes transforma uma refeição simples numa potência de nutrientes. Ou que tal uma omelete recheada com legumes da horta? As possibilidades são infinitas e adaptam-se perfeitamente à nossa gastronomia portuguesa. O importante é começar a vê-los não como um prazer ocasional, mas como uma ferramenta diária na sua caixa de ferramentas para a saúde. Começar o dia com proteína, por exemplo, comendo ovos ao pequeno almoço, é especialmente poderoso. Ajuda-me a ligar o interruptor da construção muscular logo pela manhã e mantém-no a funcionar ao longo do dia, evitando os picos e quedas de energia que os pequenos almoços ricos em açúcar, como o pão branco com doce, podem causar. Pense nisto. Ao adicionar este alimento simples e barato à sua dieta diária, está a dar ao seu corpo as ferramentas exatas de que ele precisa para lutar contra a fragilidade, para se manter forte e para proteger a sua independência. Não é uma pílula mágica, mas é o mais perto que a natureza chegou de nos oferecer uma. Mas claro, por mais fantásticos que os ovos sejam, eles não conseguem fazer todo o trabalho sozinhos. São a estrela da equipa, mas precisam de jogadores de apoio igualmente fortes para ganhar o jogo contra a perda muscular. A estratégia mais inteligente é criar um ambiente no corpo onde a reconstrução muscular seja a prioridade. E para isso, precisamos de diversificar as nossas fontes de proteína e adotar alguns hábitos complementares. Vamos falar de outro pilar da nossa alimentação portuguesa que é um aliado incrível: o peixe, especialmente o peixe gordo. Sardinhas, cavala, salmão, atum. Estes peixes não são apenas fontes maravilhosas de proteína de alta qualidade, tal como os ovos, mas trazem um bônus espetacular: os ômega 3. Os ácidos gordos ômega 3 são poderosos anti-inflamatórios naturais. À medida que envelhecemos, é comum termos um nível baixo de inflamação crônica no corpo, que acelera a degradação muscular. Os ômega 3 ajudam a apagar este fogo interior, criando um ambiente mais favorável para que os músculos se reparem e cresçam. Pense neles como o óleo que lubrifica as engrenagens da sua maquinaria muscular. Além disso, os ômega 3 são cruciais para a saúde do cérebro e do coração. Por isso, é uma vitória em todos os sentidos. Incluir peixe gordo na sua alimentação 2 a 3 vezes por semana pode fazer uma diferença notável. Uma simples lata de sardinhas em azeite num pedaço de pão de mistura ou uma posta de cavala grelhada com batata cozida e legumes são refeições tradicionalmente nossas, deliciosas e autênticos tratamentos para os seus músculos. Outro grupo de alimentos que por vezes desvalorizamos são as leguminosas. O nosso grão de bico, o feijão frade, as lentilhas. São potências nutricionais, oferecem uma boa dose de proteína vegetal e são riquíssimas em fibra. A fibra é essencial para a saúde intestinal, e um intestino saudável absorve melhor todos os nutrientes, incluindo a proteína de que os músculos precisam. Combinar leguminosas com cereais, como no nosso clássico arroz com feijão, cria uma proteína completa, fornecendo todos os aminoácidos essenciais. Uma sopa rica de feijão, uma salada de grão de bico com bacalhau desfiado ou um hummus caseiro para barrar no pão são formas excelentes de aumentar a sua ingestão de proteína e fibra. Agora, um dos segredos mais importantes não é apenas o que come, mas quando come. Muitos de nós tendemos a concentrar a maior parte da nossa proteína na refeição da noite, no jantar. Comemos uma torrada de manhã, uma sopa ao almoço e depois um grande bife ou peixe ao jantar. O problema é que o nosso corpo só consegue usar uma certa quantidade de proteína de cada vez
para a construção muscular. O excesso é simplesmente usado para energia ou armazenado de outras formas. A chave é distribuir a ingestão de proteína de forma mais equilibrada ao longo do dia. Tente incluir uma boa fonte de proteína em cada refeição principal. Já falamos dos ovos ao pequeno almoço. Ao almoço, pode ser uma dose de frango, peru ou peixe, ou uma generosa porção de leguminosas. Ao jantar, outra fonte de proteína. O objetivo seria apontar para cerca de 25 a 30 gramas de proteína por refeição. Isto pode parecer um número técnico, mas para ter uma ideia, 2 ovos grandes têm cerca de 12 gramas, uma lata de atum tem mais de 25 e um bife de frango do tamanho da palma da sua mão também ronda esse valor. Ao fornecer ao seu corpo um fluxo constante de blocos de construção ao longo do dia, está a manter o processo de reparação muscular ativo 24 horas por dia, em vez de apenas por algumas horas após o jantar. É como ter uma equipa de construção a trabalhar em turnos, em vez de todos aparecerem apenas no final do dia. E não nos podemos esquecer do elemento mais básico de todos, a água. Os nossos músculos são compostos por cerca de 75% de água. A desidratação, mesmo que ligeira, pode prejudicar a função muscular, causar cãibras e fadiga. Beber água suficiente ao longo do dia é fundamental. Não espere ter sede, porque quando a sede aparece, já está desidratado. Tenha um copo ou uma garrafa de água sempre à mão e vá bebendo pequenos golos ao longo do dia. Uma boa hidratação ajuda a transportar os nutrientes para os músculos e a remover os resíduos, mantendo tudo a funcionar suavemente. Agora que já temos o combustível certo, com os ovos, o peixe, as leguminosas e a estratégia de os distribuir ao longo do dia, falta a ignição. A comida fornece os tijolos, mas o exercício é o que dá a ordem para começar a construção. E, por favor, não se assuste com a palavra exercício. Não estou a falar de correr maratonas ou levantar pesos enormes no ginásio. Estou a falar de movimentos simples e inteligentes que pode integrar no seu dia a dia e que enviam um sinal poderoso aos seus músculos, dizendo-lhes: vocês são precisos, fiquem fortes. Um dos exercícios mais eficazes e que pode fazer em qualquer lugar é o simples ato de se levantar de uma cadeira e sentar-se novamente, mas sem usar as mãos. Tente fazer isto 10 vezes seguidas. Pode parecer fácil, mas está a trabalhar os maiores músculos do seu corpo, os da coxa e os glúteos. Estes músculos são a sua base de apoio. São essenciais para caminhar, para subir escadas e, mais importante, para o seu equilíbrio. Manter estes músculos fortes é a melhor apólice de seguro contra quedas. Pode fazer isto enquanto vê televisão durante os anúncios ou enquanto espera que a água para o chá aqueça. Outra atividade fundamental é simplesmente carregar peso. Lembra-se dos sacos das compras que mencionamos no início? Em vez de os ver como um fardo, comece a vê-los como uma oportunidade de treino. Quando for às compras, distribua o peso de forma equilibrada pelos 2 braços e caminhe com uma postura direita. Está a fazer um exercício chamado caminhada do agricultor, que fortalece os braços, os ombros, as costas e a sua força de preensão. A força com que aperta a mão é um dos melhores indicadores da sua saúde geral e da sua força muscular. Por isso, não fuja de carregar os seus próprios sacos, desde que o peso seja razoável. Até em casa pode praticar. Pegue em 2 garrafas de água de 1,5 litros e caminhe de um lado ao outro da sala. E claro, a caminhada. Caminhar é fantástico para o coração e para a mente, mas para realmente estimular os músculos, podemos torná-la um pouco mais desafiadora. Em vez de passear sempre em terreno plano, procure uma rua com uma ligeira inclinação. Subir um pequeno declive recruta mais fibras musculares nas pernas. Outra técnica é variar o ritmo. Caminhe no seu passo normal durante alguns minutos e depois, durante 1 minuto, tente andar um pouco mais depressa, de forma mais vigorosa. Depois abrande novamente. Esta variação de intensidade é um excelente estímulo para o corpo. O mais importante é encontrar algo de que goste e que possa fazer de forma consistente. Pode ser jardinagem, que envolve agachar, levantar, carregar. Pode ser dançar na sala ao som da sua música preferida.
Qualquer movimento é melhor do que nenhum movimento. A combinação da nutrição correta com o movimento regular cria um ciclo virtuoso. A proteína que come repara os pequenos rasgões que o movimento cria nos músculos e, ao repará-los, o corpo torna-os um pouco mais fortes do que antes. É este processo contínuo de estímulo e reparação que reverte a perda muscular. Juntando todas as peças, o quadro fica claro. Não se trata de uma única solução mágica, mas sim de uma sinfonia de pequenas ações conscientes. Comece o seu dia com a proteína de alta qualidade dos ovos. Inclua peixe gordo e leguminosas nas suas refeições. Distribua a sua proteína ao longo do dia. Beba bastante água. E encontre formas de se mover que desafiem ligeiramente os seus músculos. Não precisa de mudar tudo de um dia para o outro. Comece por adicionar uma coisa. Talvez esta semana comece a comer 2 ovos ao pequeno almoço. Na próxima semana, tente levantar-se da cadeira sem as mãos todos os dias. Pequenas mudanças, feitas de forma consistente, levam a resultados extraordinários ao longo do tempo. Lembre-se, o seu corpo tem uma capacidade incrível de se reparar e de se fortalecer, em qualquer idade. Só precisa que lhe dê as ferramentas certas. Você não está condenado à fragilidade. Tem o poder de reconstruir a sua força, um ovo e um passo de cada vez. Espero que esta conversa tenha sido útil e, mais do que isso, que lhe tenha dado esperança e um plano de ação claro. Gostava muito de ouvir as suas experiências. Qual destas dicas ressoou mais consigo? Talvez já tenha um truque ou uma receita especial para se manter forte que queira partilhar. Deixe o seu comentário abaixo, pois a sua sabedoria pode inspirar outra pessoa. Se achou este vídeo valioso, por favor, deixe um gosto. Ajuda o vídeo a chegar a mais pessoas que podem beneficiar desta informação. E se ainda não o fez, subscreva o canal e ative as notificações para não perder os nossos próximos vídeos com mais dicas para viver uma vida longa, saudável e feliz. Lembre-se sempre, nunca é tarde para investir na sua maior riqueza, que é a sua saúde. A força para desfrutar da vida, para ser independente e para continuar a criar memórias preciosas está ao seu alcance. Cuide-se bem e viva cada dia com energia e alegria.